Gente querida, eu quero desejar a todos os que puderam vir e chegaram até aqui a nossa casa, desejo que se sintam em casa, neste lugar, nesta comunhão fraterna e de fé que tem podido ter o privilégio de se reunir aqui. E nós, como os habitantes da casa, acolhemos a vocês todos na paz do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe. Eu quero ler para a gente, aqui no Salmo 34. Salmo 34, ele não será lido todo. Eu quero apenas que a gente leia os versos 11, 12, 13 e 14. Salmo 34, de 11 a 14. Olha só o que ele diz. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor, a sabedoria, o entendimento do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Você pode repetir essa pergunta comigo? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Mais uma vez. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a sua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os que assim vivem e buscam, e os seus ouvidos estão abertos ao clamor dos que assim desejam e procedem nos seus corações. Senhor Jesus, por favor, permite que a singeleza, a simplicidade deste ajuntamento aqui e para os milhares que estão conosco espalhados por todo este planeta, em centenas, dezenas de países, que tanto para nós aqui quanto para eles ali e além, a mesma palavra chegue com a mesma luz, com a mesma clareza, e que tanto aqui quanto em qualquer outro lugar, ela seja acolhida com boa vontade e com a melhor atitude do nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, gente boa. Este salmo, nesta parte que a gente leu, ele nos faz uma das perguntas mais fundamentais e práticas para quem quer viver bem, viver em paz. Porque ele não faz uma pergunta acerca da eternidade e nem uma proposta para a vida eterna. Ele está fazendo uma proposta imediata. É claro que os que assim viverem são herdeiros e cidadãos simples e naturais da vida eterna. Mas ele não está propondo um olhar transcendente, de modo que a gente adie o que se necessita fazer para qualquer outro momento da existência que não seja este dia, chamado hoje.
chamado presente para cada um de nós. Quem é o homem que quer ter longevidade, que quer viver longamente para ver o bem? Você já fez essa pergunta? Ou você simplesmente entrou no fluxo? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que a maioria vai vivendo. Sem esse olhar adiante. Eu quero viver uma vida saudável. Quero ter saúde mental, saúde psicológica, emocional, afetiva, saúde intrapessoal e interpessoal. Quero guardar no meu coração as coisas que são pertinentes à possibilidade de se erigir uma vida com esse nível amplo de saúde e de plenitude de ser. É isto que eu gostaria para mim. É interessante que quando se faz essa pergunta hoje, a nossa presunção de longevidade não se faz associar por nenhum tipo de estilo de vida psicológico, moral, ético e espiritual. Você já percebeu isso? Hoje em dia, quando você pensa em longevidade, o Mister Eterno, o Senhor Saúde, aquele velho americano que diz que vai viver 150 anos e está lá malhando desesperadamente, ele não tem nenhuma consideração a fazer sobre outros aspectos e dimensões da existência. Tudo está reduzido a aminoácidos, radicais livres, vitaminas, preventivos cancerígenas, exercícios físicos e coisas do gênero, a fim de que se alcance longevidade, ou seja, a fim de que se alcance vida longa. Vida longa é isto. Mas para o Salmo, o mundo do Salmo era totalmente diferente do nosso. No mundo do Salmo, ninguém vivia vida longa se não prestasse muita atenção no que falava. Falar o errado poderia matar você. Diferentemente de hoje. A internet que o diga. Senão estariam todos aniquilados. Ou, longevidade na antiguidade não tinha nada a ver com evitar falar dolosamente de modo que alguém se sentisse em estado de prejuízo. As consequências eram imediatas e chocantes, fortes, veementes. Na antiguidade, quando o Salmo foi escrito, ninguém tinha expectativa de passar de uma certa idade se não procurasse a paz. Era fácil morrer se você não fizesse a gestão da paz. Era um mundo onde matar era muito simples e por quase tudo podia ser justificável. Se não se procurasse, se não se empenhasse por um viver de atitude propositiva e defensiva, o indivíduo correria o risco de ser aniquilado com prematuridade na sua existência, porque era perigoso. Hoje, para nós, é que uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente só tem que botar a câmera de segurança,
cachorros, comprar arma ou pagar para alguém ficar de olho, retirar os nomes dos lugares que facilitem acesso, garantir de maneira paranoica a indevasabilidade da sua privacidade. Se você é um indivíduo que de fato existe apenas preocupado em expressar o que lhe passa pela cabeça, pela vontade e pelo capricho, então bote também carro no seu, blinde o seu carro e bote vidros à prova de bala. E você pode chegar aos 90 anos, sem nenhum problema. Mas no tempo em que este salmo foi escrito, não era assim. Olhe, quando eu nasci não era assim, pelo menos na minha cidade, em Manaus. Eu escapei de morrer por ter falado dolosamente, ter agido perversamente, ou ter tido atitudes violentas e brigas físicas intensas e hospitalização de pessoas. Escapei algumas vezes. Eu tive uma delas que saí fugido, porque havia 3 instâncias, 2 extraoficiais e uma oficial me caçando. Quando você bate do filho do governador ao filho do homem mais rico da cidade, no mesmo à noite, no mesmo fim de semana, você ficava, naquele tempo, à mercê de muita coisa perigosa. Quantas vezes foi por um triz? Porque eu não estava nem um pouco preocupado em ter longevidade, muito menos em ver o bem. Eu não sabia nem o que era isso. Eu existia apenas para a pulsão, para o capricho, para a impulsão, para o desejo imediato. Para esse culto ao instinto potencializado pelo desejo, pelo tesão, pela lascívia, pelo capricho, pela vaidade, pela oportunidade ou pela loucura. E pensar e refletir em consequências, coisa alguma. Jamais. Aqui, no entanto, se faz essa pergunta: quem é a pessoa que ama a vida? Que ama a vida. E quer, porque ama a vida, viver bem. A ênfase hoje, para nós, não recai em longevidade. Recai em quem ama a vida e quer viver bem. Não importa se você viva 90 anos, 80, 50, 43 ou faleça aos 27. Quem ama a vida e quer ter uma vida de qualidade é a pergunta que se está propondo. Você ama a vida? O que é amar a vida? É a primeira pergunta dentro da questão. Porque para algumas pessoas o amar a vida é não deixar passar nenhuma oportunidade, é comer de tudo com sofreguidão, é uma espécie de gula existencial, aquela avidez insaciável. Passou, eu devoro. É aquela história de nem o mar inteiro, se eu bebesse, serviria para encher meu fundo. Nessa sofreguidão de quem tem um buraco negro a habitar-lhe o coração. Para alguns isso é amar a vida. Então você costuma exaltar a boêmia e os boêmios em razão disso. Não conseguia deixar passar uma mulher. Aí vira poesia de outros para ele. Ele não deixava passar uma mulher. E quem ficava na vida dele ia ficando infeliz, desgraçado, filhos infelizes, netos infelizes, todo mundo infeliz, porque esse cara ama a vida. Amar a vida é, se passar eu pego. Ou então outros, cerca de quem a gente diz, não, ele era um cara que amava a vida, perdia todos os amigos, mas não perdia uma piada.
Amava a vida. Trocava todos os amigos por uma piada. Os nossos conceitos de amar a vida, em geral, se aplicam aos suicidas de muitos atos, de atos sucessivos e não de um suicídio de um ato só. O suicida de um ato só, a gente diz que não ama a vida. Mas aquele que vai se matando pela gula, pela sofreguidão, pelo excesso, pelo exagero, pela incontinência, pelo desespero, pela carência que absorve tudo, ou pela ambição que não deixa passar nada, ou que cobiça tudo, ou que almeja tudo, ou que pretende tudo. Esse não é o que ama a vida. Esse é o que cultua o seu ventre. Esse é o que tem o seu desejo como seu próprio Deus. Esse é apenas um mamífero cujo instinto caiu num estado de descontrole e ficou exacerbado por um desejo incontrolável de consumir o que nem se tem meios, modos, nem tempo de consumir na existência. Mas frequentemente é isso que chamamos amar a vida. Porque até o significado do que seja amar a vida nos foge. Está totalmente desaparecido. Você é capaz de ver um pai num funeral, chorando, angustiado, a vida de um filhinho de 23, 24, 25 anos que morreu cheio de crack e de ácido e de toda forma de alcoolização depois de uma night miseravelmente intoxicada e se arrebentou inteiro. E no dia seguinte, para justificar o funeral, justificar a morte, para desabsurdificar o que o filho fez e, como consequência, veio a ceifar sua própria vida, eu já encontrei pais dizendo, mas pastor, amava tanto a vida. E eu sou condescendente, compassivo, beijo, abraço, não digo nada. Esmagar o coraçãozinho de um pai dizendo qual é o verdadeiro conceito de vida? Não. Mas eu sei que é pura negação. Que no coração dele, em silêncio, ele diz, meu Deus, se ele não tivesse se emburacado por tanta doideira, se ele não tivesse jogado a caixa preta fora, desligado o transponder, quebrado a bússola e matado o piloto automático e o piloto real, ele estaria vivo hoje. Mas para justificar, a gente diz que ele amava a vida. Meu querido Jimi Hendrix amava a vida. A Jane Joplin amava a vida. O Robin Williams, daqui a pouco alguém vai dizer que ele amava profundamente a vida, por isso se matou. Não há nenhuma avaliação, nenhum juízo, muito menos relacionados aonde estão esses amigos. Eu sou aquele que crê que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que a minha. Na minha parca e pobre misericórdia está todo mundo na graça de Deus, quanto mais na do meu Pai que está nos céus. Não é disso que eu estou falando é do desperdício de ser. E mais do que do desperdício de ser, é do existir contra a vida. Do existir contra o bem, do existir contra a saúde pessoal e a saúde relacional. Quem é o homem que ama a vida e quer qualidade de existência para em cada dia da sua vida usufruir o que seja bem e o que seja bom? Essa é a pergunta para nós aqui, de qualquer idade.
e para todo mundo que me assiste em todos os lugares. O Salmo responde e diz algumas coisinhas tão simples. A primeira é: se essa pessoa existe aqui entre nós, então refreia a tua língua do mal. Refreia. E os teus lábios de falarem dolosamente. Não é só nem freia, é freia e refreia. Porque não existe nada mais devastador do que a minha língua e do que a sua. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, na epístola dele no Novo Testamento, no capítulo 3, nos fala do poder devastador do que pode proceder da minha boca. Como não só eu me faço mal, como o livro de Provérbios diz que um falar amargo adoece o ser. Assim como um bom falar construtivo, positivo, amoroso e compassivo empresta saúde ao ser. Mas não só a mim, tal prejuízo ou benefício pode vir pelo poder da língua. Tal medicina pode ser minha, mas ela também pode se transformar em veneno para o próximo. Ou, positivamente, em medicina para a alma do outro. Tiago diz que, do ponto de vista da devastação, a minha língua tem o poder de incendiar uma comunidade inteira, uma floresta inteira. Destruir tudo, é uma fagulha. A imagem é essa. Basta que o ambiente esteja pronto, seco, ávido. E lá vem você, seu dragão. Sopra a sua fagulhinha. A devastação é geral. E volta sobre você. Não ficará impune. Voltará, desqualificará a sua existência, ainda que você viva 99 anos. Vai desqualificar, não haverá o bom e o bem para a sua alma, para o seu ser, sob hipótese alguma, isto eu lhe garanto. Ou a gente refreia a nossa língua do mal e os nossos lábios de falarem dolosamente, ou não haverá expressão de amor à vida da nossa parte e, portanto, não haverá qualificação de vida, segundo Deus, para nós, sob hipótese nenhuma. Segunda coisa que o Salmo diz é: você ama a vida? Você quer ter uma vida qualificada? Provando o bem e o bom? Não que você vá ficar num estado de suspensão de conflito, paradoxo, contradição, enfrentamento das ambiguidades da existência. Não é disso que se fala, mas se diz é que, apesar de tudo, você define o seu caminho. Como é que você e eu fazemos isso? Refreie a língua e aparta-te do mal. Essa é uma decisão defensiva. Vocês vejam que as duas primeiras coisas falam de autocontrole, de ser capitão da sua própria consciência, de pensar antes de falar, de ouvir antes de responder, de meditar, ponderar, avaliar, decidir mesmo se vale a pena, para não se tornar vítima da pulsão, da loucura, da ira, da expressão irrefletida, do acesso de loucura raivoso. Aparta-te do mal. É uma segunda atitude. E é defensiva. Eu tenho que ter esta
coragem e esta decisão defensiva na minha existência. Vocês estão achando que só porque eu já vivi tanta coisa e hoje quase tudo que eu faço aqui de casa. Não foi assim a vida inteira, mas hoje mesmo, fazendo tudo que eu faço praticamente aqui de dentro de casa e atingindo tantas milhões de pessoas todas as semanas, você está pensando que aqui dentro de casa eu não tenho que me afastar e decidir todo dia me apartar do mal? Você acha que o mal não habita este jardim? Se habitava o do Éden, o aqui de casa é muito mais habitado. Não tenho a menor dúvida, não há jardim sem serpentes. Eu lhes garanto que não é a minha mulher. Ela aqui é querubim da guarda, com espada de fogo na mão. Não. Nem são pessoas, são presenças invisíveis, são espíritos, são insinuações, são meus pensamentos que eu tenho que ouvir. Se eu não ouvir o que eu penso, eu corro o risco de pensar sem ouvir e ser mudado pelo que pensando não me ponho a ouvir. E ter meus sentimentos, emoções, sensações alterados pelo que nem notei. Por isso, é uma decisão subjetiva e objetiva de apartar-se do mal. Que começa numa decisão de apartar-se do mal nos meus pensamentos. Apartar-se do mal nos meus sentimentos. Apartar-me do mal nas minhas emoções, sarar minhas emoções, rever minhas emoções, ponderá-las, purgá-las, limpá-las, julgá-las, examiná-las, escrutiná-las, perdoá-las e salvá-las em mim e dar uma destinação boa, pura e santa a elas. Apartar-me do mal nos meus objetivos. É tão fácil você se fixar no mal elegendo objetivos errados, prioridades erradas. Apartar-me do mal, apartando-me de ambições perversas, de sonhos fantasiosos, de fixações caprichosas. Apartar-me do mal, às vezes apartando-me dia a dia do meu próprio temperamento deseducado. Apartando-me do mal, tendo a capacidade de entender, e uma vez entendendo, ir assumindo o controle sobre a pouca governabilidade da minha alma, profundamente viciada em existir como uma água viva em pulsões. Apartar-me do mal tem a ver com entender o significado de valores como o que o dinheiro significa para mim. É para que eu não o tenha e não use, ou é para que ele fique a meu serviço e não se torne meu senhor? Se eu não tiver essa reflexão, eu posso morar num monastério, e o amor do dinheiro me será ainda a raiz de todos os males. Apartar-me do mal nas decisões de não privilegiar a gula dos meus desejos e o culto à minha sensorialidade faminta e ávida e indiscriminada. Apartar-me do mal nas minhas fixações
políticas idolátricas. Apartar-me do mal no culto inconsciente que eu faça a alguém ou a alguns que acabam se transformando, sem que eu perceba, nos indutores dos meus pensamentos e comportamentos. Apartar-me do mal, tendo a coragem de me apartar da minha cultura familiar, às vezes degradada, da minha cultura paterna, que pode ser machista, chauvinista, promíscua, indiferente, de um masculinismo sem amor e afetividade e sensibilidade, o que me seria uma perversão e uma continuidade de desumanidade no meu ser. Para honrar este Pai, eu tenho que me apartar do mal cultural, psicológico, que ele crê, produz e vive. É me apartar-me dele? Não. É apartar-me do que ele emana, do que ele ensina, do que ele provoca e daquilo que eu, sem notar, tinha adotado como minha cidadania e de limites e fronteiras psicológicos e de comportamento e de compreensão. Mesma coisa com minha mãe, a mesma coisa com a inteireza do todo familiar, examinar, discernir, compreender minha família para reter o que é bom e afastar-me do mal que toda a família carrega. Não há cultura familiar absolutamente saudável, nem completamente funcional, nem totalmente equilibrada, nem psicologicamente plenamente afinada e espiritualmente toda rica de uma compreensão totalmente harmônica. Eu não conhecia essa família, nem a de Jesus. Não há. É um exercício de todo dia ver o que fica e o que não fica. E eu poderia prosseguir indefinidamente dizendo que não só de modo objetivo, mas a começar de expressões de natureza muito subjetiva, é onde eu tenho que apartar mais o mal, porque é de mim e do coração que procedem as coisas que contaminam a vida. Por isso, apartar-me do mal não é necessariamente evitar determinados encontros, é o que eu levo e quem eu sou em relação a tais encontros, é o que precisa ficar definido em mim. Aí eu amarei a vida. Refreando a língua, controlando a comunicação, não jogando pérolas aos porcos, não alimentando incêndios, não existindo como um incendiário patológico, um piromaníaco relacional, usando a língua para contaminar e incendiar o mundo, e tendo a coragem de me apartar do mal, a partir daquele que me habita e daquele que me cerca, e daquele que eu noto e daquele que eu nem noto, mas que a partir de hoje verificarei muito mais a partir de que induções a minha existência se desvia do melhor caminho. E o Salmo, na sua simplicidade aterradora, quase tola, prossegue nos esmagando com sabedoria para a vida e dizendo: refreia, aparta-te. Isso é uma atitude ainda defensiva, e agora ele faz uma proposta, ele apresenta a atitude propositiva para aquele que ama a vida e quer ter qualidade de ser. Pratica o que é bom. Não é só uma questão de não, é uma questão de sim. Não é só deixar de falar o que é mal, é passar a falar o que é bom.
o que constrói, o que edifica, o que cura. Palavras curam. Faz 41 anos, quase 42, que a única coisa que eu faço é crer que palavras matam e palavras curam, todo dia. Todo dia eu vejo aqui, quem acompanha vê, ao vivo, como palavras curam, ditas em nome de Jesus, com verdade, sabedoria, lucidez, fé, curam, são medicina. Escolher o que dizer, escolher o que sentir, escolher o que ficará em mim e o que eu não permitirei, lutarei contra. Pratica o que é bom. Só dá para praticar o que é bom começando a pensar o que é bom. Como diz Paulo, no que pensar, em tudo que é puro, em tudo que é louvável, em tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum bem provoca, seja isso que ocupe o seu pensamento. Porque é do seu pensamento que procederão suas comunicações, sua comunicação energética, calado, brota do seu pensar, do seu sentir. Sua comunicação verbal brota do seu falar, do seu sentir. Sua comunicação gestual brota do seu pensar, do seu sentir, do seu falar. Todas as suas formas de comunicação emanam daí. Pratica o que é bom. Tem gente que diz, não, eu não digo nada para magoar. Aí o marido me diz, não, é verdade, ela só fica em silêncio 2 meses. E eu querendo me suicidar enquanto isto. Mas não faz nada para magoar. Ninguém pode me acusar de ter sido imprópria. Nada disso, que é isso, não estou falando nada. Seu bobo. Pratica o que é bom. Faz o que é certo. Em todos esses níveis mais simples da vida. Jesus disse o que é bom. Você não sabe o que é bom? Está com essa idiotice? Ai, como é que eu vou saber o que é bom? A panaquice existe. Geral. Meu amigo, minha amiga, Jesus disse, aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei isto vós primeiro a eles. Isso para quem está perguntando idiotamente o que é bom. Você sabe. O mal é o que você não tolera. O bem é o que você quer que aconteça. Não segundo o seu capricho, mas o que você quer que aconteça se você estiver necessitado de ajuda, que é quando a gente fica mais sábio, é quando a gente está precisando. Pratique o que é bom. Aí você começa a qualificar sua mente, suas relações, seu caráter, suas escolhas. Pelo simples fato de você refrear a língua do mal e impedir que os lábios vivam a falar dolosamente, apartar-se do mal de maneira íntima e de maneira prática e objetiva, e decidir fazer o que é bom a partir dos pensamentos e das suas atitudes, esses simples adquirir de consciência e tomadas de posição já fazem um escrutínio absolutamente espontâneo da vida e começam a evitar tanto as forças espirituais que agem contra nós, contra os agentes humanos malignos que contra nós se levantem, de terem espaço de procederem contra a nossa existência, pelo menos não o espaço que nós venhamos a dar. Você ama a vida
e quer viver bem, procure a paz. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. E procure a paz. E empenhe-se por alcançá-la. Procure a paz. Procurar a paz, minha gente, não é dizer, se me tratarem bem, eu estou aí, viu? Não. Eu sou um cara que, sinceramente, eu respondo com o meu melhor coração a todo mundo educado. Não é isso. Procurar a paz. Procurar a paz. Caçadores de paz. O indivíduo que almeja, que busca e que mira na paz. É um sujeito, é um sniper, que só atira de longe, assim. É tiro certo. Esse cara não atira de bazuca. Não é terrorista. Não arma bomba e foge. Ele mira na paz. Todos os outros alvos estão desprezados. Minha fixação é o que pode pacificar. É o que pode desmontar a bomba. É o que pode abafar a explosão. É o que pode diminuir a catástrofe. É o que pode impedir mais tragédia. É o que pode preventivamente facilitar tanto a vida de todos que eles nem notem o trajeto de risco que faziam. Isso é procurar a paz. É dar uma boiada para não entrar e dar a própria vida para sair. Procurar a paz é fazer esse empenho hercúleo de que a nossa energia de pensamento, de sentimento, de inteligência, de poder, de recurso, de tempo, não será empregada em nenhum objetivo que não seja a coesão daquilo que eu chamo vida e que eu, enxergando nos limites e no âmbito do meu alcance, amo e quero ver a vida ali se estabelecer para o bem de todos e não apenas desses imediatos. Isso será uma atitude que eu carregarei para aqueles com quem eu conviva e conheça, e para o mundo inteiro, e para aqueles que eu desconheça e até me sejam antagônicos. Procura a paz. Você já viu alguma vez qualquer caminho seu que não foi de procura da paz ter dado certo? Você está na justiça até hoje, porque não procurou a paz. Até hoje. Porque procurou justiça. Justiça, entenda-se, vingança contra o cara que te chateou e uma grana de ressarcimento, pelo menos, ou pedido público de perdão a ti, sua eminência parda. Aí você fica 30 anos sem falar com uma banda da família, 18 sem falar com outros, processos para sempre correndo, movidos por você, ações judiciais que não acabam porque você é o indivíduo que gosta das coisas certinhas. E toma energia. Tua mulher poderia dizer, depois que ele entrou nessa de processar todo mundo, ele perdeu o tesão em casa. Claro, né? Só se você for um maníaco tarado que diz, consegui processar mais 12 hoje. Vem cá, mulher, que eu estou ávido.
Rasputin Barba Vermelha. Do contrário, dedique-se a esses empreendimentos e você vai ver a drenagem de energia. Como alguém já disse, é como beber veneno e querer que os outros morram envenenados. Procura paz e empenha-te por alcançá-la. Que esse seja o empreendimento da tua vida. Qual é o empreendimento da tua vida? É fazer o quê? Uma casa, duas? Qual é o empreendimento da tua existência? Mestrar-se, doutorar-se? Aqui em Brasília, passar em concursos públicos cada vez melhores. Qual é o empreendimento da tua vida? O empreendimento da minha vida deveria ser amor à vida e buscar viver bem. E para isto, eu devo aprender a ser senhor da minha língua o máximo que eu possa. Dos meus impulsos, pensamentos, da minha comunicação, da minha expressão. Sobretudo do meu conteúdo, porque independentemente qual seja o meu conteúdo, é o meu conteúdo que determina a minha expressão, sentida em todas as dimensões pelo próximo. Eu deveria buscar viver para apartar-me mesmo, dentro de mim e fora de mim. Isso não é acepção de pessoas, isso é a escolha sábia de caminhos, de veredas, de associações e de relacionamentos. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Busca a paz. E coloca como grande empenho, como grande empreendimento da tua vida alcançar isso. Em ti, no teu coração. E como diz Paulo, no que depender de vós. No que depender de vós. Tem coisas que estão para além de mim. Tem um bocado de gente que me odeia sem nunca nem ter sentido meu cheiro. De longe, o cara me olha e por alguma razão ele não gosta de mim. Não é nem que ele não goste. Ele não gosta, não é de nada. Eu lembro a ele o que ele não gosta nele, na maioria das vezes. Aí ele diz que não gosta de mim, não sabe nem porquê. Mas é um problema dele, não tem nada a ver comigo. A minha resposta a ele será boa. Ele não tem poder sobre o que eu determino. Deus me deu essa soberania de que ninguém tenha poder sobre o que eu determino para ser, crer, pensar, viver, escolher e priorizar. Ninguém tem poder. Matam-me, mas não me mudam, se a minha decisão for esta. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Hoje você vai sair daqui, tem o ano inteiro para viver, mas de maneira imediata tem essa semana. Pense no que eu estou dizendo. Parece conversa de vovô para o netinho. De um pai para um filho que diz, poxa, pai, já sei. Você começa a falar as coisas para filho, já sei. Já sei, papai. Pode deixar. Você começou a falar, já, pode deixar, pai. Pode deixar, pai. Tá legal. Vou deixar. Pode ir. Tá deixado. É. E você não acha que foi palavra boba? Você vai ser sábio e terá aprendido o temor do Senhor. E vai ter uma vida que justifica o amor à vida.
e vai ter qualidade de ser, qualidade relacional, qualidade pessoal, para viver a melhor vida que você possa viver na relatividade da presente existência. É isso que o Evangelho carrega como boa nova. Ele diz, Jesus afirma, quem crê em mim não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Você está perdoado. E eu também. Mas eu estou perdoado para viver bem, não para viver uma porcaria de existência. Então, a questão anterior da vida eterna é se a consciência da vida eterna dá qualidade à sua existência presente. Os filhos da vida eterna caminham segundo o temor do Senhor. Refreiam a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Apartam-se do mal e praticam o que é bom. Buscam a paz. E empenham-se por alcançá-la. Vamos orar. Vamos orar. Pede para lá dentro eles baixarem aqui, por favor. Baixe mesmo, por favor. Senhor Jesus, nós te invocamos o nome. E eu te rogo agora, em teu nome, que essa palavra simples, singela, quase infantil, de sabedoria milenar e de desperdício cotidiano, tenha, todavia, chegado agora ao coração de todos os que estão aqui e no coração de todo aquele em qualquer lugar que com simplicidade de mente e com um coração humilde e ensinável acolheu a palavra da vida para vivê-la e para usufruir o bem. Ensina-nos a amarmos a vida e não a morte, a paz e não as guerras, desavenças e conflitos. Ajuda-nos a amarmos a tranquilidade e não a sofreguidão de buscas de justicismos inquietantes e vingativos. Desarma em nós uma quantidade enorme de estruturas belicosas, de aparatos mentais odiosos, perversos, negativos, embalados na incubadora do ódio. Ajuda-nos a entendermos para sermos salvos de nós mesmos e discernirmos o significado de amar a vida e de buscarmos a qualificação dela para o bem. Dá-nos uma incapacidade cada vez maior e mais crescente de aguentarmos tolerar a existência que não seja assim. Que a gente não se acostume mais à falta de paz. Que a gente não se acostume mais àquela existência ansiosa, sôfrega, angustiada, resfolegante, ansiosa a ponto de matar-nos, de adoecer-nos. Que não haja em nós mais nenhum espaço para o convívio com aquele mal ao qual nos associamos de maneira estúpida. Por favor, dá que essa palavra singela do Evangelho tenha feito implante
despertate de consciência simples, que mude de maneira grandiosa e qualifique de maneira eterna a existência de cada pessoa que com fé acolhe para praticar. É o que eu te imploro, agora, aqui e por todos, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém.